Olá, está começando aqui mais um Ponto de Vista. Você sempre confere com a gente de segunda a sexta as participações importantes de personalidades aqui da cidade, da região, que desfilam aqui pela nossa mesa branca, né? Nossa bancada branca aqui do Ponto de Vista, para debater, discutir e aprofundar com você temas importantes, não é? A pauta aqui da cidade, da região e os assuntos de interesse nacional também, que são muitos, né? Que se atropelam um atrás do outro, a gente perde até a conta, não sabe mais do que está falando, entendeu? De tantas denúncias, tantas delações, enfim, tanta gente envolvida em tudo que se possa imaginar ou até no imaginável, né? De há tempos atrás. Ponto de Vista sempre com você ao vivo, de segunda a sexta, sempre neste horário da 1h30, e você acompanha a nossa reprise às 20 horas, né, 8 da noite, sempre também, de segunda a sexta-feira. Não é? Reforma trabalhista em pauta, em discussão aqui nesta edição. Com prazer recebendo aqui o sindicalista, advogado, figura das mais respeitáveis aqui da cidade e da região, nosso Uriel Vilas Boas, mais uma vez conosco. Tudo bem, né, Uriel? Tudo bem, tudo, quer dizer, mais ou menos. Mais ou menos. Mas está bem. Eu bem acho de saúde, né? Temos que ser otimistas. Eu falei muito bem porque eu quase sou palmeirense, mas estou administrando. Não pode virar ainda. Uriel, já acabou o jogo? Aquele jogo com o Penharol já acabou ainda não? Não acabou ainda, né? Tá seguindo. Por isso que o Palmeiras perdeu daquela chacoalhada da Ponte Preta, né? O time principal estava jogando ainda com o Penharol. O problema foi a Ponte Preta, quer dizer, não deu para ver. Foi atropelado pelo trem que passou ali. Passa um trem sobre o estádio ali da Ponte, né? Ao lado aos domingos. Mas eu fico muito satisfeito de participar mais uma vez do programa. O Adalto, o amigo Doutorão, o Pavão e nosso amigo Marco Santana. Muito bem, professor Adalto está entendendo nada, né? Eu não gosto de futebol, não acompanho futebol, né? E a gente vai tratar de economia, vai tratar sobre a reforma trabalhista, que é a melhor coisa, né, Adalto? Tudo bem? Está bem de saúde também, né? Boa tarde a todos. Boa tarde, Pavão, Uriel, Marcos, Boturão. Prazer estar aqui novamente. E de verdade, eu não entendo as piadas de futebol, né? Porque eu não acompanho, não sei nem o que está acontecendo, então eu fico... Mas eu dou risada, eu acompanho. Ela está bem de saúde também, como o Uriel, com todos nós. Graças a Deus, já é uma grande coisa, né? Advogado especialista na área trabalhista, está aqui conosco para participar aqui com a gente, debater, explicar uma série de temas importantes que fazem parte desse projeto de reforma trabalhista que está tramitando aí pelo Congresso, né? Acho até que indevidamente, né? Acho que o Congresso Nacional, esse Congresso Nacional que aí está, tem nenhuma credibilidade para votar reforma nenhuma, coisa alguma, né? Sei lá. Marcelo Pavão, tudo bem? Tudo bem, Edgar, uma honra o convite. Honra é nossa tê-lo aqui. É um prazer estar nessa bancada aqui muito bem preparada e com conteúdo. E, mais uma vez, queria te agradecer por abrir esse espaço, porque essa discussão da reforma trabalhista, que está sendo feita a toque de caixa, na madrugada, de forma absolutamente antidemocrática, um espaço como o Ponto de Vista é necessário, essencial e importantíssimo ser muito bem alastrado todas as explicações que forem dadas. Legal, obrigado também, Pavão, por estar conosco. E o Santana lá na ponta, né, Marcos Santana, acompanhando as redes sociais, mandando sempre um abraço lá ao rapaz da carrocinha que tinha... Não era a carrocinha, né? Agente Zoonose, rapaz da Agente Zoonose, você, meu amigo, que é sempre citado aqui pelo Santana, ganhava 1.500, hoje ganha 7.800. Um abraço para você também, né, Santana? Tudo bem aí, não? Curioso que eu não sei o nome dele. Eu vi mais pela função e o salário para exemplificar a distorção que existe na folha de pagamento da prefeitura. É verdade. Um cumprimento especial aos meus amigos aqui, em especial ao Marcelo Pavão, um especialista em direito trabalhista e jornalista contemporâneo da Faculdade de Comunicação de Santos. É verdade, contemporâneo. Muito bem. Quero agradecer a sua audiência também, convido você a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. E para você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Muito bem, vamos começar provocando aqui o Pavão e o Uriel, né? E iniciar aqui a conversa pelo Adalto, né? Adalto, evidentemente, é economista, professor, né? Tem aí um lastro enorme para falar dos problemas que nós estamos vivendo aí já há muito tempo. Na época do governo Lula, é bom deixar isso bem claro, né? Eu apresentava o Ponto de Vista numa outra emissora, depois apresentei o Opinião na Record Santos, né? E o Adalto participou várias vezes dos nossos programas
e ele pontuava sempre que discordava da política econômica que era desenvolvida pelo governo Lula. Eu ficava pasmo com aquilo que o Adalto dizia, coragem do Adalto colocar aquilo no momento que o presidente tinha 70% de aprovação, né? As pessoas que tinham dificuldade no supermercado estavam andando de avião, enfim, o Brasil realmente parecia que tinha mudado e mudado para melhor, e o Adalto era um crítico daquela política econômica que estava sendo praticada ali. Hoje, a gente, lamentavelmente, vê o que aconteceu e vê no que deu. Não era nada daquilo que estávamos vendo, lamentavelmente, não é? Não havia lastro realmente para aquilo tudo e parece que a coisa degringolou. Mas está sendo proposta aí, Adalto, uma reforma trabalhista, mudanças de uma certa profundidade, por esse Congresso que a gente concorda aqui, que não tem lá muita credibilidade para votar mais absolutamente nada, mas é o Congresso que está aí, enfim. Eu queria que você opinasse a respeito desse tema, não é? Na necessidade atual do mundo que estamos vivendo, como dirigente universitário que você é, vice-reitor da Unimonte, falasse um pouco sobre isso, sua posição com respeito a esse tema aí. Bom, Boturão, a minha crítica, só para resgatar um pouquinho a história, minha crítica, porque era com relação às reformas estruturais. O Brasil tem um problema estrutural e veio ao longo do tempo avançando com ajustes conjunturais, pontuais. Então, quando eu resgato hoje e falo que o movimento de reestruturação que este governo vem fazendo, que você, inclusive, a gente sempre debate aqui, é legítimo ou não é legítimo? Não importa, o governo de plantão, assim como é o Congresso, é o que temos para o almoço, é o que nos sobrou, é o governo que nós temos, tem feito algumas reformas estruturantes. Eu não tenho dúvida que a história vai julgar isso e vai pegar um conjunto de pontos e vai ter que ajustar algumas políticas de ajuste que estão sendo adotadas. Ok? O problema é não começar. Então, eu sou favorável à reforma previdenciária, tenho dito aqui e tenho sido muito criticado na universidade, né, porque o pessoal assiste, na rádio, na TV, enfim, as pessoas vão encontrando e falam assim, pô, é como se eu fosse contra o trabalhador. Pelo amor de Deus, eu sou trabalhador. Né? Então, fui funcionário da COSIP há muitos anos e lembro do Uriel, nos anos 80, em cima do caminhão nos momentos de greve. Ok? Lembro disso, junto com o então presidente, que eu esqueci o nome dele, Marcos, como é que era o nome dele? Arnaldo, lembro muito bem. Eu tinha 15, 16 anos quando eu vi aqueles movimentos acontecerem em frente à usina. Faz tanto tempo assim? Ok? Eu entrei na COSIP em 1978. Pô, eu tinha 12 anos. Estava lá nessa época, hein? Eu tinha 12 anos. Então, como camp. Depois, com 15 anos, eu virei cosipano. Pelo camp, eu era menor aprendiz. Depois, com 15 anos, eu virei cosipano. E lá, pelos anos de 1985, 86, o que estouraram aquelas greves? Sim. 84, 85, 86, mais ou menos. 87. 87. E eu lembro muito bem do Uriel naquele momento, né? Mais jovem, né? Subindo o caminhão correndo, descendo correndo. Eu lembro disso tudo, viu, Uriel? Então, fui empregado, sou empregado ainda, sabe? Já estive no governo, já fui empresário, já tive 2 empresas, na realidade 3 empresas, pequenas empresas. Então, eu posso dizer que eu experimentei as várias vertentes, eu já tive dos dois lados e continuo. E hoje sou executivo de uma empresa. Como vice-reitor de uma universidade, sou diretor executivo dessa empresa, dessa universidade. Então, o Brasil que está aí não é o Brasil que vai nos levar para o futuro. O que me deixa pasmo em algumas questões é que nós estamos defendendo algumas posições de um modelo para o futuro. Olha, se permaneça-se como está, porque no futuro vai dar certo. E eu não acredito que o que nos trouxe até aqui é o que vai nos conduzir para o futuro. Porque o Brasil está quebrado. O setor público, e nós estamos falando muito de união, falta descer os estados aí. Falta descer 5.568 municípios. Sabe? Então nós temos uma estrutura tributária arcaica, uma estrutura fiscal extremamente engessada e progressiva, que não para de arrancar mais recursos da sociedade. A gente fica discutindo programas sociais, sendo que o nosso modelo tributário ele é regressivo, ele tira dos mais pobres para entregar para os mais ricos. Se a gente cria mais programas sociais, a gente tira dos mais pobres para entregar para os mais pobres. Então não houve rompimento de modelo nenhum do senhor Lula da Silva, nenhum
O que ele foi criar um conjunto de programas sociais, ou renomeou um conjunto de programas sociais, tirando o dinheiro dos mais pobres para entregar para os mais pobres. Ok? Um Robin Hood mais humilde, não é? Ou menos ousado. Foi o que aconteceu. E a gente vem reproduzindo isso. E quando se fala de reforma trabalhista, eu sou totalmente a favor. Eu não estou dizendo que as medidas são todas acertadas. Sim. Até porque esse gol até eu fazia, é muito comum. E para toda questão complexa, há sempre uma resposta fácil e errada. Então, eu sou totalmente a favor de uma reforma trabalhista porque empresário já estive e hoje, como executivo, eu sei o que é não conseguir gerar emprego, eu sei o que é ser taxado, inclusive, pobre dos empresários, porque quando se fala em empresário, as pessoas miram Marcelo Odebrecht. Empresário é um cara que tem uma lojinha de café. Uma padaria. Que, na realidade, o empregado está ganhando mais do que ele, que o empregado está levando R$1.000 para casa e o empresário, na reta final, não consegue tirar isso líquido e está se avolumando no cheque especial. Quem não sabe o que está acontecendo com um pequeno negócio no Brasil está vivendo em outro mundo. Eu gostaria muito de fazer um teste de reality show. Pegar um político, pegar um sindicalista, falar assim, olha, pega esta empresa, eu volto daqui a 1 ano, faça ela prosperar, cumpra todas as obrigações, esteja vivo e próspero. Daqui a 1 ano eu vou voltar lá e a gente vai ver outra coisa, até porque com certeza, acho que assim... Um estacionamento. Há um descolamento da realidade sobre o que está acontecendo conosco, a situação que nós estamos e principalmente, que eu acho que bem pouca gente tem feito uma reflexão, e eu faço porque eu tenho um filho de 6 anos. Daqui a 40 anos, quando meu filho tiver 46, eu não estou falando dele, como é que essa geração vai estar? Que vou dizer que é a minha faixa etária. Nós vamos estar muito pior do que hoje, se o modelo não mudar. Muito bem. Marcelo Pavão, que é um especialista no assunto, tem aí, como disse o Adalto, é francamente favorável a essa reforma trabalhista, mas não fecha a questão com todos os temas que estão ali. Precisa ser discutido isso com muita calma, não é? Com muita tranquilidade. Enfim, você disse que está sendo colocado goela abaixo da sociedade essa reforma, né? Eu quero começar concordando e discordando do professor. O Uriel fica à vontade aqui, o Santana, todos nós ficamos à vontade. Eu desconcordo, porque uma reforma trabalhista eu vejo que é necessário ser feito. Existem vários pontos que precisam ser modificados, ser atualizados, repensados para se trazer mais para a realidade. Esta reforma trabalhista é uma reforma criminosa. É uma reforma de empresário para ferrar empregado. Não há uma relação de trabalho honesta e decente nesse projeto de reforma trabalhista. Começando pelo ponto que é impedir a judicialização da relação de trabalho. Ora bolas, eu acho que nem na China comunista ou na Coreia do Norte, que são ditaduras, talvez na Síria, eu acho que talvez isso exista no Estado Islâmico. Mas o Brasil quer impedir que o trabalhador vá brigar pelos seus direitos. Quer dizer, não tem lógica isso. Isso já foi tentado. Isso está num dos tópicos da reforma. Impedir a judicialização. Porque é o seguinte, se a gente voltar 20 e poucos anos no tempo, existe a Justiça do Trabalho, ela vem se atualizando através de súmulas jurisprudenciais. O volume de processos trabalhistas ele vai dando forma a alguns entendimentos que depois eles são sumulados e isso vira como se fosse uma ordem a ser seguida. Na década de 90, o então ministro do Trabalho, lá, o senhor Almir Pazianotto, que continua entre nós, infelizmente, né? Ele tentou editar uma súmula chamada número 330. O que era essa súmula? Que era você dar quitação a tudo do contrato de trabalho na hora da homologação. Isso é impossível. Porque a homologação, ela trata de verbas rescisórias, ela não trata do período que você trabalhou, ela não tá. E agora essa reforma trabalhista quer voltar com o que estava na súmula 330, que é que você vai na rescisão e aquilo ali é terminativo. Você não pode mais brigar por nada do que houve no teu contrato de trabalho. Isso é impedir a judicialização. Isso é um absurdo contra o trabalhador. Tá? Isso é um absurdo. Terceirizar a atividade fim. Qual é a essência da terceirização? Então, para que nós vamos
terceirizar, por exemplo, uma escola, isso significa que eu posso ter uma escola e terceirizar os professores. Para que eu tenho uma escola, então? Qual que é o risco do negócio? Então, na verdade, está se terceirizando, quarteirizando e daí para frente o risco do negócio com o empregado. Então, a gente sabe que a relação entre patrão e empregado, ela não é uma relação sadia no Brasil, porque nós não temos órgãos fiscalizadores que são totalmente ineficientes. O Ministério do Trabalho está em greve há mais de 3 anos, alguém sabe disso? Está lá. Você vai lá, está lá, estamos em greve. Por quê? Porque não faz. O Ministério Público do Trabalho... Querem um aumento salarial. Está lá, está sentado. O Ministério Público do Trabalho só serve para chamar a empresa para fazer TAC. Termo de ajustamento de conduta. Um dos últimos desses termos que foi feito agora em 2015, sabe o que é? Basta você ser da categoria do sindicato, que o sindicato que você não contribui, que você não é associado, tem que te prestar assistência total e irrestrita, porque você é da categoria. Então, qual que é a situação que está sendo feita? Nós não temos fiscalização de forma alguma. Nós não temos fiscalização das relações de trabalho e, por exemplo, eu posso citar casos que são absurdos dessa terceirização que eles querem fazer. Mudaram agora a questão do ente público não ser mais responsável solidário e estão afastando a subsidiariedade. Empresas de limpeza, conservação, segurança, e eu dou nomes ainda, Capital, Águia Uno, Pires... Elas quebraram e agora estão todos os trabalhadores indo na justiça recebendo uma sentença maravilhosa de direitos que eles jamais vão receber. Porque os entes públicos... Os caras sumiram, né? Os entes públicos, eles estão tirados. Então hoje, por exemplo, eu tenho o caso de uma professora que era dirigente de uma creche em São Vicente, que apoiou um candidato derrotado a prefeito. Fecharam a creche, botaram as crianças na rua. Porque o que se fala e que é o que se faz é que cada creche, cada escola de São Vicente tem um dono. Então, nós vamos terceirizar tudo. E detalhe, para você fazer convênios com essas entidades, que você paga o salário de todos, porque esses profissionais recebem por RPA. É um absurdo isso que acontece. Quer dizer, a pessoa recebe por RPA, ou seja, recibo de pagamento de autônomo, trabalhando como trabalhador normal. Ou seja, o que essa reforma trabalhista está fazendo é institucionalizar a irregularidade, é legalizar o crime. Por exemplo, os PJs, pessoa que recebe salário como PJ, ele comete imediatamente 3 crimes: falsidade ideológica, sonegação fiscal e ele ainda crime contra a organização do trabalho. Imediatamente ele está fazendo isso. E aí o que hoje se oferece? Olha, teu salário é de 5 mil. Se você quiser ser PJ, teu salário é de 8. Isso é institucionalizar a fraude. Agora, por outro lado, tem uma situação complexa, né? A gente está 2 minutinhos aí para fechar o bloco, né? Vou acionar aqui o Uriel para ele fazer a sua participação, sempre importante também. O que muitas empresas alegam, né, é que gostariam de contratar mais profissionais, né, para fazer com que a empresa atue melhor, que a empresa cresça, enfim, mas custo, né, do empregado, enfim, os gastos que o patrão tem com os impostos, com... Que não está na previsão. Não há flexibilização de encargos. Com os encargos, né? Com os encargos impedem isso. E aí como é que fica? O cara não contrata porque não pode pagar, aí vai fazer a reforma, tem a parte trabalhista aqui que juridicamente o advogado questiona. É uma situação... Diga, Uriel, você que... O tema é longo. Eu começaria fazendo a seguinte observação. A imprensa está divulgando que o trigo está subindo de preço e, consequentemente, o pão de sal está custando mais caro. O patrão, no caso, tem que comprar os produtos todos, pagar salário e vender o seu produto. Em nenhum momento ele tem prejuízo, porque ele vende de acordo com aquilo que custou e acrescenta o valor que ele tem que ganhar. Nós precisa ter alguém que compre na outra ponta. Sim, mas no caso, se não comprar. Mas ele compete porque é um produto necessário, mais do que necessário. Eu estou querendo dizer com isso que é muito comum você ver a classe empresarial reclamando de impostos, de taxas, de salários, mas ao mesmo tempo ela não perde aquilo que está investindo. E outra questão que eu acho da maior importância... Mas cuidado para não cair naquele erro que o Adalto colocou há pouco, né? Quando você fala em classe empresarial, não é o Odebrecht,
Não é a Rede Globo, não é o Banco Itaú, nós estamos falando do padeiro ali da esquina, estamos falando do vendedor ali do Macuco, eu quero me referir da pizzaria ali na costa. Fazendo também uma rápida observação. A produção agrícola brasileira cresceu extraordinariamente agora. A classe produtora está reclamando da logística. Não tem um transporte adequado para pegar esse produto para levar. Então, eu estou mostrando com isso que está nos faltando planejamento e investimento. Num país de 500 anos não fez isto. E a gente costuma mencionar 13 anos do governo Lula, do governo do PT. É uma situação interessante, porque nos outros períodos, o que foi feito... Mas está muito longe, não, Ariel? Então, o que eu queria dizer... Você tem razão no que você está colocando, mas... Está faltando ao Brasil... Vamos voltar a Cabral, né? Não, o Brasil não debate, e isso é um detalhe importante, debate, discussão, porque as coisas são... A classe empresarial aí e parte do governo está se aproveitando do momento da crise que nós estamos vivendo para impor mudança na legislação trabalhista, mudança na Previdência. Quando todos têm agora regularizaram, agora criaram essa legislação. E como o tempo é um pouco curto agora... A gente volta daqui a pouco, consegue Só para terminar, eu diria, a legislação trabalhista nossa é de 1943 e foi criada em função do movimento sindical organizado que existia na época, politizado, que levou o Getúlio Vargas a perceber a necessidade de se criar a Previdência e se criar a legislação trabalhista, que não mudou até hoje. E o imposto sindical. E o imposto sindical também, né? É isso? Vamos para o intervalo, então? A gente volta já na sequência desse tema que é importante, enfim, que, claro, atinge a todos, né, no Brasil. Já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. A Santa Cecília TV apresenta ao vivo e com exclusividade Missa de Santo Expedito, direto da Paróquia Imaculado Coração de Maria, dia 19 de abril, 4 da tarde, como parte da programação em homenagem a Santo Expedito. Dia 19, 4 da tarde, aqui na Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. Neste sábado, a Santa Cecília TV traz para você com exclusividade ao vivo Portuguesa Santista e Olímpia, direto do estádio Eurico Mussa. 7 da noite, os dois times jogam o tudo ou nada para seguir em frente nessa fase final do Campeonato Paulista. Compareça ao estádio, assista pela TV, participe desse evento importante para a Briosa. Sábado, 7 da noite, na Santa Cecília TV. Apoio Nita Alimentos, leve momentos deliciosos para sua casa. Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista e Unisanta, Universidade Santa Cecília. Muito bem, de volta aqui na sequência do nosso ponto de vista com o Uriel Vilas Boas, Adalto, aqui o Marcelo Pavão, advogado trabalhista, e o Marco Santana, que fica aí agora à vontade também para entrar nessa conversa, Santana. Eu queria falar sobre os encargos trabalhistas, que é um daqueles casos que é uma mentira que repetidas várias vezes, e as pessoas acabam se convencendo que aquilo ali é verdade. Quando você parar para analisar, não é bem assim, né? É o famoso só que não. Normalmente o empregador, seja a grande montadora de veículos, ou a mega corporação, ou o tio da esquina que tem uma bombonera que tem 2 empregados, ele sempre fala assim, o encargo trabalhista que eu tenho aqui, como se aquilo ali fosse um custo dele. Mas, na verdade, é o seguinte, todos aqueles custos ali, na verdade,
é uma fatia do rendimento do trabalhador que ele deveria colocar no bolso para gastar com o que ele bem entendesse, que na verdade vai para o governo. Então, quando fala em reduzir encargos trabalhistas, o que na maior parte das vezes os empresários, o empregador quer? Pegar aquela parte que é do trabalhador, que vai para o governo, ele quer colocar no bolso. Então, por exemplo, INSS de 8% a 11% que o empregado recolhe e o patrão contribuiria por 20%. Mas, na verdade, esses 20% aqui é um dinheiro que é do trabalhador. Porque se não tivesse trabalhador, se o empresário não tivesse um empregado, ele ia pagar zero de fundo de garantia, de INSS. Fundo de garantia, PIS, salário de educação, contribuição do Sistema S, contribuição sindical, vale alimentação, vale transporte, vários outros encargos trabalhistas que o empregador acha que aquilo ali é um custo dele, mas quando na verdade não é. A pessoa que perde esses recursos é o trabalhador. Então, quando se faz uma reforma trabalhista com propostas de reduzir esses encargos para melhorar a capacidade de pagamento, de rendimento do empregado, na verdade é o seguinte, o que o empregador quer é pegar essa parte que está indo para o governo e pôr no bolso. Eu até gostaria de ouvir a opinião do Marcelo Pavão e do Adalto também. Começar pelo Adalto, porque de tantas vezes as pessoas... Eu até fiz um exercício curioso. Eu entrei num site aqui, ligado ao direito trabalhista, que é uma calculadora para se calcular quanto custa um empregado. Né? Muitas vezes você fala assim, é 44% a mais, 120% a mais, cada um tem um cálculo. Aí tem a calculadora lá, depois eu ofereço o site aqui. Aí eu fiz o seguinte cálculo, coloquei... eu preenchi os campos lá. Quanto que é o salário do cara? Zero. Plano de saúde? Zero. Então, qual que é o custo daquele empregado para o empregador? É zero. Não, mas não tem empregado. Então, justamente, mas é zero, entendeu, Boturão? Porque se o empregador não tem empregado, o custo trabalhista dele, os encargos trabalhistas dele é zero. Então, quer dizer... 10% de zero é zero. Né? Mas o Adalto... Faz outra conta. Qual é a outra conta? Não, essa conta não. Pô. Se não tem zero, é zero, claro que qualquer percentual. Então vamos fazer outra conta. Então. Vamos fazer outra conta zero, então. Vamos supor que o salário do coitado seja R$1.000. E fazendo uma série de contas que chegue para o empregador, entre aspas, custa R$1.800. E aí, qual que é a conta que o empregador faz? R$1.000 vai para o bolso do meu empregado e 800 sai do meu bolso para pagar ao governo diversos encargos. Na verdade, não é isso, Adalto. O rendimento do trabalhador é R$1.800. Esse dinheiro é dele. Nunca foi do empregador. Não, você está fazendo a conta do salário de ser R$1.000, é isso? R$1.000. E aí, onde que se começa a confusão? Quem recolhe os tributos, fundo de garantia, o INSS ou contribuição sindical, é o empregador. Não, por isso tem essa confusão. Mas esse dinheiro é do trabalhador. Ele não tem 80% de prejuízo na retirada dele. Porque se fosse tudo retirado do salário do trabalhador, ele teria R$200. Não, Boturão, o rendimento do trabalhador é R$1.800. Não, ele foi contratado por R$1.000. Mas ali o salário dele é R$1.000. Nominal. Na verdade, é nominal. Porque, na verdade, deveria ser R$1.800. Deveria ser R$1.800. Não é R$1.000. Com R$1.000 livre? Ele fica com R$1.000 livre por conta desses encargos. Ele é fichado. Mas é um valor nominal, não é o valor real dele. Então, na verdade, quem deveria reclamar de encargo trabalhista... garantia aqui Não, mas ainda assim a parte do empregador também, Adalto. Porque se o empregador não tivesse o empregado, ele ia contribuir, por isso que eu falo zero. Ele ia pagar zero de fundo de garantia. Não, mas tudo bem. Claro. Então, é essa a conta. Então, quem deveria reclamar dos encargos trabalhistas é o empregado, nunca o empregador. Claro. Isso. O custo do trabalho no Brasil é extremamente elevado. Nós temos um dilema. O empresário desembolsa muito e o empregado recebe pouco. Tem alguém gerindo parte do nosso dinheiro. Mas, quem tem que reclamar é o empregado, não o empregador.
Ele está contando com dinheiro que não é dele. Eu estou com medo danado de falar empresário aqui, porque os que estão falando, não, mata os caras... Eu não falei do bandido. Eu não falei empresário, eu falei empregador. É muito diferente. É o tio da quitanda ali que tem 2 funcionários. O tio da quitanda tem uma empresa também. Uma conta simples. Eu preciso faturar o suficiente para desembolsar 1.800. Quem vai gerir esse dinheiro? Se é o empregado, se é o governo com fundo de garantia, se é o governo transportando na linha do tempo aposentadoria e saúde para o indivíduo, isso é outra história. Assim, não existe... Quando vocês falam assim, essa questão era a reforma, são os encargos trabalhistas. Não existe, isso é reforma tributária. Não existe reforma tributária sem reforma fiscal. É o que talvez o Buturão esteja falando, que eu estou falando há 20 anos. Não existe reforma nenhuma se não for reforma fiscal. Só que nós estamos batendo a reforma fiscal. Reforma fiscal é ajuste das contas públicas. Ajuste das contas públicas significa diminuir o tamanho do Estado. Diminuir o tamanho do Estado significa fazer o Estado se meter menos na nossa vida, se meter naquilo que é importante. Quando nós falamos, e aí, Marcelo, quando você fala assim, eu não sou a favor de todos os pontos, eu não estou discutindo cada um dos pontos, mas eu morro de medo quando a gente fala que a gente não precisa de uma reforma trabalhista, porque eu já fui empresário. Eu queria dizer para vocês que eu não ganhei nenhum centavo nesses 5 ou 7 anos. Aliás, toda vez que algum ex-colaborador colocava na justiça, ok? Eu ouvi do juiz, depois de ver que não tinha nada para ser pago, porque eu fui um bom empregador dentro de um país muito ruim em termos de estrutura. Qual que é o acordo, senhor Adalto? Eu ficava olhando, falei assim, por que eu tenho que sustentar esse sistema que na realidade está gerando emprego talvez para advogado? Você me desculpa, porque se o Ministério do Trabalho, eu nem sabia, está de greve, olha, a gente precisa de fato questionar alguma coisa. Porque se esses caras são os guardiões disso aí, eles não estão fazendo a menor falta disso. Por isso que eu pedi, por favor, peguem uma pequena empresa, porque eu estou morrendo de pena do feirante, eu estou morrendo de pena do cara que tem uma lojinha de café. Nós não estamos falando do Marcelo Odebrecht, gente. Nós estamos falando que 70% de todo emprego no Brasil é produzido por pequenas empresas. Para o cara que precisa faturar, para pagar 1.800. Ele desembolsa do faturamento de venda dele 1.800. Eu queria muito que esses 1.800 fossem para a mão do cara e que ele decidisse colocar o dinheiro na poupança dele, remunerando pelo menos 6, 7% ao ano, e não os 3% que remunera o fundo de garantia, nesse golpe que tem enorme sobre a sociedade. Aliás, eu odeio a palavra golpe. Mas eu também queria falar uma questão que é assim, poxa vida, eu sou contra, como assim não poder judicializar? Como? Isso é um direito, ok? Só que a gente também não pode criar uma indústria, assim, vergonhosa. Ela é vergonhosa, ela está quebrando pequenas empresas, ela está quebrando. Tem mau empresário, destrói o cara. Eu queria, assim, quando a gente fala de excesso de Estado, eu vou dar um exemplo de algumas coisas que eu não posso concordar. Gente, eu sou professor há 26 anos, sabe? Eu sempre ganhei dinheiro dando aula. Ganhei dinheiro significa receber alguma coisa para pagar minhas contas. Eu não sou um cara rico. Eu dei aula para ganhar dinheiro. Então, aí vem, não pode interjornada. Quer dizer, um professor que trabalha até às 23 horas, 22h50, ele não pode começar a dar aula às 7h50 da manhã, porque não tem um espaço de 11 horas para ele nanar. Então, o que eu sou contra? Eu sou contra o Estado ter excesso de regulamentação. Ei, cara, deixa eu ganhar dinheiro, pelo amor de Deus. Deixa eu ganhar dinheiro para sustentar meu filho. Deixa eu dar aula. Sabe? Então, eu vou dar um exemplo, tem nada a ver com legislação trabalhista, mas o Estado é tão ridículo, ridículo. E a gente fica criando tanta coisa, que alguém falou assim um dia, não pode ter sal em cima da mesa. Acho que foi o Estado do Espírito Santo. Não pode ter sal em cima da mesa. Aí chegou um empresário e falou assim, poxa vida, por que não pode ter sal em cima da mesa? Deixa o indivíduo decidir se ele vai consumir ou não sal. Dá uma escola melhor para ele saber qual o impacto do sódio no corpo dele. Mas, cara, não é assim que se faz. Aí um pobre empresário criou varaizinhos e colocou esses varaizinhos no salzinho, no sachê, pendurado. Esse cara não sobreviveu, inclusive. A empresa dele não sobreviveu, tamanho ataque do Estado para cima dele. Cara, o Estado, me esquece. Sabe por quê?
Porque você é tão incompetente, você não está conseguindo dar saúde, você não está conseguindo dar educação, você não está conseguindo dar nada. Então eu temo muito os extremos. Eu sou contra a reforma. Olha, vai gerar emprego. Eu não estou dizendo que eu sou a favor de todos os pontos da reforma, por isso que eu acho que ele não pode ser aprovado em caráter de urgência. Ele tem que, de fato, para o Congresso e ser discutido por toda a sociedade e apanhar muito. Mas dizer que esse país não precisa de reformas, eu fico com muito medo, porque parece que está tudo bem e parece que é muito fácil de gerar Doutor, mas na verdade, a proposta dessa reforma, que parece que feita sob encomenda desses grandes empresários, esses que realmente burlam a lei, não estou falando do pequeno empresário, esses grandes empresários, ela veio sob medida. Esse relator, o deputado, até esqueci o nome, que é o relator da proposta. Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte. Ele é um boneco de ventríloco das grandes corporações. O que elas querem? Elas querem tirar esses direitos trabalhistas que até realmente penalizam o pequeno empregador, querem pegar esses benefícios, colocar no bolso, aumentar sua margem de lucro e deixar os trabalhadores sem direito algum. Em resumo, é isso que faz essa reforma trabalhista. É uma interferência exagerada do Estado. Acho que ninguém discute mais isso, né? No momento que nós estamos... E não dá para esquecer também que daqui a pouco, meu amigo, vai ter robozinho aí servindo pizza. Quantos por cento das ações trabalhistas no mundo estão no Brasil? Outro dia eu ouvi, eu não sei, isso pode ser folclore, tá? Que 90% das ações trabalhistas, eu não acredito nisso. 90%? Porém, se 10% das ações trabalhistas do planeta estão no Brasil, tem alguma coisa errada com a nossa legislação, mas falaram que era 90%, mas como eu não via... Diga, Uriel Marcelo, professor Uriel. A primeira coisa que a gente precisa ver é o seguinte, o nome Justiça do Trabalho só existe no Brasil. Então não adianta a gente fazer pesquisa no resto do planeta que nós não vamos achar. E por que isso existe? Porque aqui no Brasil não funciona nada. Então eu dou um exemplo simples. O governo fez a dádiva de liberar o Fundo de Garantia dos Inativos e aí a gente descobre que 24 bilhões e meio de reais não foram depositados pelos empresários. E os empregados agora não vão receber mais nada. Uma coisa que eu vejo é a seguinte... no dia a dia do seu trabalho, o que a gente tem? Uma prática que ultimamente é utilizada. Os empresários, seja o dono da quitanda, seja os empresários, mas o que eles estão fazendo? Eles estão mandando o empregado embora por justa causa, não pagam suas verbas rescisórias e falam assim, se você quiser, você vai para a justiça. 1 ano e meio depois, o empresário faz a proposta que ele deve ter pago 1 ano e meio atrás e fala assim... Olha, a verba rescisória são 10 mil, te ofereço 5 mil para acordo. É essa relação de emprego que existe no Brasil. Porque o que se discute na Justiça do Trabalho é assédio. Eu tenho uma cliente que ela foi pedir adiantamento salarial, o chefe dela falou assim, se você fizer programa eu te dou um dinheiro. Essa é a relação de trabalho. É uma relação escravocrata que a gente escuta. Porque o bom empresário é aquele que vai no seu trabalho. E eu sou advogado de empregado, eu não sou de empregador. Eu vejo vários colegas chegarem assim, olha, eu vim com tabela. Olha, 2 mil que eu vou te pagar. Porque eu tenho mais 300 acordos para pagar. É diferente uma empresa decente, porque a gente encontra, e eu sou advogado de algumas empresas, e eu consigo sim a improcedência, porque eu provo que foi tudo pago. Uriel, por favor. A minha grande preocupação é que quando começou o movimento sindical no Brasil, era formado por pessoas que vinham da Itália, vinham da Europa para trabalhar no Brasil, e com alguma visão política. Aqui começou-se a discutir a necessidade de discussão conjunta para que pudesse conseguir algum benefício na área trabalhista. Já nos idos de 1922, os ferroviários do Rio de Janeiro conseguiram alguma coisa relativa à Previdência. Em 1943, o Getúlio Vargas, ainda ditador, percebeu o potencial que existia ali, ele criou a Previdência, ele criou a estrutura sindical, a legislação da CLT. A estrutura sindical brasileira pouco mudou nesse tempo todo e, consequentemente, sem o debate, sem a discussão, o que nós estamos discutindo aqui praticamente é a briga do patrão contra o empregado, quando em verdade a gente devia estar discutindo, quando em verdade o que devia existir na prática é o patrão contra os trabalhadores da sua empresa. Em que sentido? No sentido de encontrar na empresa uma estrutura mínima que pudesse debater, discutir
antes do patrão ter esse direito absoluto de mandar embora quando quer, mandar sem direitos e fazer até insinuações maliciosas às suas funcionárias. O que a gente percebe é isso. E eu debato e discuto sempre. É preciso debater, discutir em conjunto, na busca das soluções dos problemas. O que não está acontecendo? Está havendo imposições. E, nesse momento, a classe patronal se aproveita da crise, do desemprego, da situação em que aí está e não toma providência. Não, eu acho que você tem até uma certa razão no que você está colocando, Uriel. É o momento em que as grandes empresas, os tubarões aí, os peixes grandes, não é, da economia brasileira, até acho que tentam se aproveitar mesmo um momento de fraqueza aí da economia do país, enfim, de pressionar os deputados, alguns que eles ainda têm na manga aí, porque a gente está vendo, né, Adalto e Santana, que a gente está vendo aí, os caras comandavam o país, tem até foto nas redes sociais aí do Marcelo Odebrecht com a faixa previdencial nos últimos 20 anos, chamando o brasileiro de trouxa. Você que foi às urnas nos últimos 20 anos, você voltou para nada, porque quem mandava no Brasil era ele, então. Eu acho que existe essa possibilidade, a possibilidade é grande. Mas que há um momento mundial de dificuldade, de emprego, tem muito trabalho para se fazer. Mas o emprego, com carteira assinada, enfim, e essa coisa que o Adalto falou, eu penso nisso há muitos anos também, entendeu? O Estado não oferece a você boa educação de qualidade. Oferece a você uma péssima saúde. Tem péssimos hospitais públicos espalhados pelo Brasil afora, né? Os prefeitos se viram aí, tiram de onde não tem, e pagam a saúde com 30% do orçamento, quando a lei diz 15%. O Estado não oferece ao cidadão o mínimo que ele precisa. Segurança pública, infraestrutura para coisa nenhuma. E aí o Estado se envolve, se mete na vida de todo mundo. Enfim, essa coisa do sal, isso é uma piada. Pô, o cigarro eu concordo plenamente, né? Foi uma lei elaborada pelo então governador José Serra, que agora está sendo aí acusado de uma série de coisas, mas que, na minha opinião, um dos políticos mais brilhantes que esse país já produziu. Num ambiente fechado, você não pode fumar, porque você cria insatisfações, não é, àquelas pessoas que estão no mesmo ambiente que você, se prejudica a saúde de outros que não tem nada a ver com você. Agora, se você vai botar o sal, se não vai botar o sal, isso é o fim da picada. A gente já volta já, você completa o teu raciocínio, mais um break, o programa volta em instantes. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Dia 30, no Teatro Municipal de Santos, Emanuel, a luz de Chico Xavier. A amizade desses dois grandes espíritos que estão unidos no infinito do espaço e na eternidade do tempo. Emanuel, a luz de Chico Xavier. Dia 30, no Teatro Municipal, às 6 da tarde. Ingressos na Livraria Pingo de Luz e no compreingressos.com. Realização local, Polaco Produções Teatrais. Apoio, Colégio e Universidade Santa Cecília. Promoção, Sistema Santa Cecília de Comunicação. A Unisanta oferece mestrados inéditos recomendados pela CAPES e com professores altamente capacitados. Mestrado em Engenharia Mecânica, Ecologia, Direito da Saúde e agora Auditoria Ambiental. Aproveite descontos especiais e financiamento. Inscrições e informações www.unisanta.br/mestrado. Universidade Santa Cecília. Excelência em pós-graduação. Muito bem, de volta à sequência aqui do nosso ponto de vista. O assunto é reforma trabalhista, que envolve a todos nós, não nos preocupa a todos, não é? Mas a verdade é que alguma coisa precisa ser feita, né? Há uma crise generalizada no Brasil, a crise é terrível, né? Começou nos Estados Unidos em 2008, 2009, foi chamada de marolinha aqui dentro, o Brasil estava preparado.
A prova está aqui, não estava preparado para coisa nenhuma. A Europa viveu já momentos graves, continua vivendo problemas sérios, né? E é preciso, Uriel, voltar a bola para você aqui, encerramos o bloco anterior com você, é preciso se criar um ambiente de trabalho, né? Ambiente econômico, favorável a todos os lados, me parece, certo? Aquele que procura o posto de trabalho, aquele que procura desenvolver o seu serviço, aquele que tem o colégio, que tem a faculdade, aquele que tem o restaurante, aquele que tem a Uzi Minas, aquele que tem a Globo, enfim, entendeu? Em todos os aspectos. Eu acho que o caminho seria nessa direção, né? Eu entendo, eu colocaria que fundamentalmente a necessidade que nós temos é de envolver os mais variados segmentos na discussão de problemas. Eu faria algumas observações. Por exemplo, quando a Uzi Minas fechou, encerrou a sua atividade, a sua produção de aço, nós montamos um grupo chamado Fórum Cresce Baixada e apresentamos de início 3 propostas. Uma delas, que se atraísse para cá o capital chinês que estava debatendo no Rio de Janeiro, a criação de estaleiro naval e fábrica de material ferroviário. E, ao mesmo tempo, a gente colocou mais um detalhe. A Uzi Minas tem lá em Minas Gerais uma fábrica de estruturação de estruturas de construção habitacional. Então, essa questão seria debatida aqui, e eu não me lembro bem quantas são as faculdades de engenharia que nós temos na Baixada, mas colocando os estudantes debatendo essas questões. Isso é um ponto. O outro ponto que nós estamos trazendo para o debate, a questão das enchentes que nós temos aqui. O Sindicato dos Engenheiros em São Paulo tem equipe discutindo, porque tem uma faculdade de engenharia, discutindo a solução lá no Itaim Bibi, em São Paulo. Por que não fazer o mesmo aqui? Eu estou colocando isso visando, inclusive, o futuro do estudante de engenharia. A mesma coisa a gente colocaria em relação ao morador de rua. Tem aí a Faculdade de Ação Social, de Serviço Social, tem a Faculdade de Psiquiatria, Psicologia, assim por diante, levando a comunidade a debater essas questões. E para não estender demais o assunto, eu diria, nós temos só em Santos 26 conselhos municipais. E aí você pode colocar todos os temas nos conselhos. A saúde, a educação, transporte, habitação, segurança, todos. Ora, a comunidade precisa debater. Não basta, pura e simplesmente, a reclamação individual buscando a solução. E aí você envolveria a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Metropolitana, enfim, faria com que nós, dos 9 municípios, que vai de Bertioga a Peruíbe, tivéssemos um debate amplo. A comunidade se sentiria satisfeita porque está contribuindo para a solução dos problemas e não ficar na expectativa do que pode acontecer. Isso significa, eu estou citando isso porque a Baixada Santista, em certa época da história, foi chamada de Cidade Vermelha, porque tinha muito gente... Moscou brasileira. Moscou brasileira, que tinha muita gente debatendo soluções para os problemas. Não estou sugerindo, pura e simplesmente, que nos transformemos de novo numa... Agora não pode ser mais Moscou, porque não é mais comunista. Mas eu diria, nós precisamos trazer esse debate. Né, nós tínhamos na época, quando eu estudei... Mas a vodka continua boa, né? Sem dúvida. Quando eu estava estudando Direito, nós éramos 5 mil universitários na Baixada. Hoje são 40 mil. 40 mil. 40 mil. E essa meninada, essa juventude vai trabalhar onde? Eu estou apontando algumas questões que podem servir de debate, porque nos idos de 60, a Coreia do Sul investiu seriamente na engenharia, nas universidades. Hoje a Coreia é um dos países desse tamanhozinho, parece um estado brasileiro, e, no entanto, é um país que dita algumas regras em alguns pontos. Estou propondo isso, é debate, é discussão. E quando eu falo debate e discussão, não é briga, não. É debate e discussão em alto nível para buscar as soluções. O Brasil tem outro problema seríssimo também, acho que todos aqui concordam, né? Não é de hoje, é de anos e anos e muitos anos, né? É a centralização no Sudeste, né? E especialmente no estado de São Paulo, né? De grande desenvolvimento econômico, né? O Adalto, você é especialista nesse tema, tem uma avaliação muito ampla com relação a essas situações todas. Depois o Pavão, claro, vai fazer a avaliação também na parte de trabalhista, não é? Mas
o Brasil tinha que se espalhar, né? Então, uma vez eu vi uma frase do então ministro Aloysio Mercadante, e aí não estou falando de que é desse ou daquele partido, nada, só eu não gostei da frase dele, que ele falou assim, ele estava criticando, ele era ministro, acho que da Educação, e ele estava criticando que estava vendo maior... ele estava em São Paulo, ele tinha algum cargo em São Paulo, secretário de alguma coisa em São Paulo, e ele estava criticando que o São Paulo estava perdendo desenvolvimento, em nível de desenvolvimento, de crescimento econômico para outras regiões. Eu olhei aquilo e fiquei tão revoltado, né? Porque eu falei assim, puta, não fala besteira. É uma das saídas, né? É muito comum, né? Gente que coloca a gravata, se investir e achar que tem o poder de falar besteira. Eu falei assim, cara, não fala besteira, Mercadante. Pensei comigo. Por quê? Porque, na realidade, o que o Brasil precisa é descentralizar. O problema do fluxo migratório em São Paulo é exatamente porque São Paulo cresceu demais em relação aos outros e não houve irradiação do investimento para o Nordeste, para a região centro-oeste do país. Olha a questão do escoamento de safra que nós tivemos. Então, como você não tem oportunidades, porque emprego é gerado por oportunidades, por infraestrutura. Na realidade, o que foi acontecendo foi uma concentração. Então, se São Paulo cresce mais do que a média do restante do país, na realidade nós estamos potencializando o problema. E aí você tem maior concentração populacional, você tem maior índice de favelização, maior densidade demográfica dentro das áreas urbanas, e aí todo o reflexo dessa densidade. Sistema de transporte que não funciona, esgotamento sanitário que não funciona, saúde que não funciona, educação que não funciona. Então, se você for ver o mapa norte-americano, cada estado tem um potencial. Sim, e você vê que aquele país é meio plano. Fora as metrópoles, as pessoas moram em casas. E isso significa dizer que o país vai se esparramando, porque cada estado tem seus potenciais econômicos, os seus diferenciais competitivos. E isso, quando você olha o Brasil, está todo mundo na região sudeste, em grande parte, ou na faixa litorânea do país de ponta a ponta. E quando você vai para o interior, né, pega o carro e vai para o interior, né, você pode brincar, inclusive, de ver ser humano. Olha um ser humano ali, que você vai vendo vaca, animal, terras, só. Né? Então, essa concentração, na realidade, ela é prejudicial para o desenvolvimento. Eu acrescento outro aspecto aí que eu acho muito importante, que ajuda a explicar porque o Brasil ainda não deu certo e talvez um dia dê certo, que é a descentralização e também a industrialização do país. Porque hoje, a grande o pessoal gosta, agro é 10, agro é pop, que na verdade é o seguinte, o Brasil continua sendo o tal celeiro do mundo, mas apenas exporta mercadorias de baixíssimo valor agregado. O que nós precisamos, quando eu falo industrializar o país, é agregar valor às matérias-primas, vender as mercadorias para o exterior e também para fornecer ao seu mercado interno consumidor produtos com alto valor agregado. Isso aí significa o quê? Gerar mais empregos com mais qualidade, investir, aumentar a renda, o poder de compra da população e, a partir daí, gerar uma reação em cadeia, que isso aí vai capilarizar toda a economia. A partir do momento que você industrializa o país, ao mesmo tempo que você melhora o desempenho do Brasil no seu mercado internacional, o país fica mais competitivo e também você consegue qualificar ainda mais o seu mercado consumidor interno. Então, ainda falta no Brasil essa industrialização, que a industrialização no Brasil está muito voltada. O Uriel citou muito bem aqui, o Brasil não produz carro, o Brasil monta carros, na verdade. Pega plantas até obsoletas de outros países, trazem para cá as fábricas que se tornaram obsoletas na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, elas são desmontadas, trazidas para cá e para atender um outro mercado consumidor aqui. Então, o Brasil precisa investir na industrialização e com viés também com a preocupação do ambiental. Precisamos ter outra revolução industrial, né? Porque hoje, mesmo com a industrialização, você não vai ter aquela contratação de pessoas e de funcionários, até porque aquilo que eu já falei nos blocos anteriores, né? Hoje um robô faz o serviço de 100 homens, né? Então é preciso, eu não sei, um pacto mundial. Boturão, mas ainda assim vai precisar de gente para construir os robôs. Então, é outro tipo de... Fábricas de robôs. Então, é outro tipo de empregado, né? É outro tipo de profissional mais qualificado, vai precisar de mais ensino, mais qualificação, vai ser mais bem remunerado. Falamos aqui, né? Eu acho que antes disso o Estado precisa ter vergonha na cara, né? A União, principalmente, os Estados, claro, todos, né?
E ao invés de ficar enchendo o saco, interferindo tanto na vida das pessoas, né, dar educação de qualidade, fazer investimentos em professores, né, para que possam fazer cursos, para que possam ter um ambiente escolar saudável, né, para você ter boa educação, os alunos poderem ter a sua merenda direitinho, enfim. Queria até fazer a base da base que nós não temos. Queria até fazer um ajuste, quando o Uriel cita que a Coreia do Sul investiu em educação superior, eu queria fazer um ajuste, Uriel. Ele investiu em educação básica e fundamental. O superior foi uma consequência disso que, num terceiro momento, numa terceira onda que ele veio, depois a base está construída. Nós temos uma situação tão esquisita que o país que mais trabalha o café e, consequentemente, fica com valor agregado é a Alemanha, que não produz um grão de café. O maior exportador do mundo de café solúvel. Não é? E a Itália fabricando aquelas máquinas de fazer café. Quer dizer, então são situações que exigem de todos nós esse envolvimento. E aí, como estamos num país capitalista, que esse debate se dê de forma transparente, debate, discussão, negociação. Porque se houver apenas e tão somente a imposição, nós não teremos solução para o Brasil por mais 500 anos. O imposto sindical também corre risco, né, Pavão? A obrigatoriedade do pagamento dessa proposta aí? A proposta é até pelo fim da obrigatoriedade do imposto sindical. Eu vejo que é um tema muito delicado, primeiro porque existe o bom sindicato, o bom sindicalista, a boa bandeira a ser seguida, e esse tem que ser defendido. E, como em todas as categorias, existem aqueles maus representantes. E é exatamente esse mau representante que acaba tendo vantagem numa ausência de fiscalização como a gente vive. O bom sindicalista passa a ser o chato e o mau sindicalista é o bonzinho, e isso estraga o sindicalismo como um todo. E só fazendo um gancho com o tema da... voltando um pouco, o que eu vejo é o seguinte: não há um projeto de Brasil. Não há um projeto que sente empresário e empregado, representantes dos dois, sociedade, e a gente fale o seguinte: se você contratar mais gente, você vai ter um incentivo por você garantir. Não há essa segurança ao empresário e nem ao empregado. Então, no momento que sentar, que todos sentem à mesa e façam um projeto de Brasil, onde o empresário tenha segurança para poder investir, onde ele possa pegar seu capital e investir na empresa, gerando empregos, gerando serviços, gerando produtos, e que ele não tenha a insegurança de hoje ele compra um maquinário e amanhã vem uma lei nova, uma regra nova, que tira todo o chão do empresário. Então, precisa ser garantido, sim, que o empresário alce voos cada vez maiores e que as coisas sejam, cresçam tanto para o empresário quanto para o empregado. E isso cabe, ao meu entendimento, ao governo. E a ausência dessa postura, desse projeto Brasil, causa essa animosidade, esse limbo, toda essa agressividade. E essa falta de debate, de discussão, que está nos levando ao dia 28, vou fazer uma propaganda, dia 28 teremos uma greve geral como recado indicativo que nós queremos negociar, queremos debater, queremos discutir. Quem promove essa greve, hein? Geral, são todas as centrais sindicais. A CUT estava envolvida nisso? Também, todas as centrais sindicais superaram... Mas a CUT estava tão satisfeita até um ano atrás? Pois é, mas nós superamos os problemas de debate, de discussão entre as centrais sindicais e as direções nacionais, e dia 28, do Brasil todo, terá uma greve como indicativo de que nós queremos negociar, queremos debater, queremos discutir esses problemas e não aceitar pura e simplesmente a imposição que está... Quer dizer que corremos o risco de não ter, por exemplo, nas grandes cidades, metrô, aqui na região, ônibus, não vai ter nada disso? Nada disso. Muito bem, vamos aguardar para ver então. Uriel, obrigado mais uma vez por estar conosco. Adalto, comentarista nosso aqui de todas as quartas. Obrigado também ao nosso Pavão, Marcelo Pavão, advogado trabalhista. E o Marcos Santana, diariamente conosco, acompanhando aí a sua participação e o nosso espaço pelas redes sociais. Estamos juntos segunda a sexta-feira, você sabe, 1h30 da tarde, ao vivo. E confira também a nossa reprise às 8 da noite. Obrigado.